Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Temos falado sobre tantas coisas, os numerosos problemas da vida, mas sabemos realmente o que é um problema? Os problemas se tornam difíceis de resolver se lhes permitirmos enraizar-se em nossa mente. A mente cria os problemas e depois se torna o solo em que eles lançam raízes. E uma vez bem firmado na mente, é dificílimo estipar um problema. O essencial é que a mente veja ela própria o problema e não lhe propicie solo para se desenvolver. Um dos problemas básicos que o mundo está enfrentando é o problema da cooperação. O que significa a palavra cooperação? Cooperar é trabalhar juntos, construir juntos, sentir juntos, ter alguma coisa em comum, para que se possa cooperar livremente. Entretanto, as pessoas em geral não se sentem inclinadas a cooperar natural e espontaneamente. Assim sendo, são forçadas a cooperar por vários meios de persuasão: ameaça, intimidação, castigo, recompensa. E esse é o método mais comumente praticado em todo o mundo. Sob os governos tirânicos, são os homens mais brutalmente forçados a cooperar. E se não o fazem, são liquidados ou jogados em campos de concentração. Nas chamadas nações civilizadas, somos persuadidos a cooperar mediante o conceito de pátria ou em prol de alguma ideologia caprichosamente elaborada e largamente propagada, a fim de sermos persuadidos a aceitá-la. Ou ainda, cooperamos para a execução de um plano traçado por uma certa pessoa, um projeto de utopia. Assim é o plano, a ideia, a autoridade, o que induz as pessoas a trabalhar juntas. Isso, em geral, se chama cooperação e supõe-se sempre recompensa ou punição. Quer dizer, atrás dessa cooperação está o medo. Está sempre trabalhando em prol de alguma coisa, da pátria, do rei, do partido, de Deus ou do seu mestre, da paz ou para a realização de uma dada reforma. Sua ideia de cooperação é trabalhar juntos para um certo resultado. Você tem um ideal, fundar uma escola perfeita ou o que quer que seja, para cuja realização está trabalhando, e, portanto, diz ser necessário cooperação. Tudo isso supõe autoridade, não? Há sempre alguém que supostamente sabe o que é mais certo e, portanto, dizemos: precisamos cooperar para levar a cabo esse plano. Pois bem, eu não chamo isso cooperação. De modo algum é cooperação. Porém, uma forma de avidez, uma forma de medo, de compulsão. Atrás de tudo está a ameaça de que, se o indivíduo não cooperar, o governo não o reconhecerá, ou o plano falhará, ou ele será mandado para um campo de concentração, ou o país perderá a guerra, ou ele não entrará no céu. Há sempre alguma forma de persuasão. E onde há persuasão, não pode haver verdadeira cooperação. Tampouco há cooperação quando vocês e eu trabalhamos juntos, apenas porque tratamos de fazer junto um certo trabalho. Num trato dessa natureza, o que importa é que o trabalho seja feito e não a cooperação. Vocês e eu podemos combinar, construir uma ponte ou uma estrada, ou plantar juntos algumas árvores, mas nessa combinação há sempre o medo de surgirem divergências, ou o medo de que eu não possa fazer minha parte do trabalho, deixando tudo por sua conta. Assim, não é cooperação trabalhar juntos,
à força de persuasão ou em virtude de mero acordo entre nós. Porque em todo o esforço exercido em tal base, está sempre latente a ideia de ganhar ou de evitar alguma coisa. Para mim, cooperação é uma coisa muito diferente. Cooperação é a alegria de estar junto e atuando junto, sem se estar necessariamente fazendo alguma coisa. Você entende? As crianças muito novas normalmente gostam de estar juntas e atuando juntas. Você já não percebeu isso? Estão sempre dispostas a cooperar em qualquer coisa. Não é questão de acordo ou desacordo, de recompensa ou de castigo. Elas querem simplesmente ajudar. Cooperam instintivamente pelo gosto de estar juntas e atuando juntas. Mas os adultos destroem esse natural e espontâneo espírito de cooperação da criança, lhe dizendo: se fizer isso, te darei aquilo. Se não fizer isso, não vou te deixar ir ao cinema. E é assim que se introduz o elemento corruptor. A verdadeira cooperação nasce, não pelo simples fato de se ter ajustado a executar juntos um certo projeto, porém com alegria. O sentimento de união, se posso usar aqui esse termo, porque nesse sentimento não há obstinação das ideias e opiniões pessoais. Quando conhecer essa qualidade de cooperação, saberá também quando não se deve cooperar, o que é igualmente importante. Compreende? É necessário despertar em nós mesmos esse espírito de cooperação, porque então não é um mero plano ou acordo que nos fará trabalhar juntos, porém um extraordinário sentimento de solidariedade, a alegria de estar juntos e atuando juntos, sem nenhuma ideia de recompensa ou castigo. Isso é muito importante. Mas igualmente importante é saber quando não se deve cooperar. Porque se não somos sensatos, podemos cooperar com líderes insensatos, cheios de planos grandiosos e ideias fantásticas, tais como Hitler e outros tiranos de todas as épocas. Portanto, devemos saber quando não cooperar. E só o saberemos quando conhecermos a alegria da verdadeira cooperação. Esse é um assunto de discussão muito importante, porque quando se sugere trabalhar juntos, sua imediata reação é provavelmente essa: para que fim? O que iremos fazer juntos? Por outras palavras, o que se deverá executar se torna mais importante do que o sentimento de estar juntos e atuando juntos. E quando o que se deverá executar, o plano, o conceito, a utopia ideológica, assume importância primária. Não há real cooperação. O que então nos une é apenas uma ideia. E se uma ideia tem o poder de nos unir, outra ideia terá o poder de nos desunir. Assim, o mais importante de tudo é que despertemos em nós mesmos aquele espírito de cooperação, aquele sentimento de estar juntos e atuando juntos, sem ideia de recompensa ou de punição. A maioria dos jovens tem esse sentimento que é espontâneo, livre, se já não foi corrompido pelos mais velhos. Como podemos nos livrar de nossas preocupações do espírito se não podemos evitar as situações que as causam? Respostas. Então você tem de enfrentá-las, não é verdade? Para se livrar de preocupações, trata em geral de fugir ao problema. Você vai ao templo ou ao cinema, lê uma revista, liga o rádio, ou procura outra espécie de distração. Mas a fuga não resolve o problema, porque, ao voltar, ele lá estará à sua espera. Assim sendo, por que não o enfrentar desde o começo?
Agora, o que é preocupação? Tem preocupação sobre se passará nos exames e medo de não passar. Portanto, você se põe a morejar nos estudos, a passar noites em claros. Se for reprovado, seus pais ficarão descontentes. E também deseja ter a satisfação de dizer: venci a luta, eu passei nos exames. Fica continuamente preocupado até o dia dos exames e até saber os resultados. Você pode se futigar, fugir a tal situação? Em verdade, não pode, não é? Portanto, tem de enfrentá-la. Mas por que se preocupar? Estudou, fez tudo ao seu alcance, ou passará ou não passará. Quanto mais se preocupar, tanto mais nervoso ficará, e tanto mais incapaz de pensar. E chegado o dia, você se vê impossibilitado de escrever uma linha, até escoar-se a hora da prova. É isso que acontece. Quando a mente fica remoendo um problema, incessantemente inquieta por causa dele, isso é que chamamos preocupação, não é? O importante, em primeiro lugar, é que a mente não ofereça solo ao problema para enraizar-se. Você sabe o que é a mente? Grandes filósofos consumiram anos e anos a investigar a natureza da mente. E sobre ela se tem escrito volumes e mais volumes. Mas, prestando-se toda a atenção, acho que é bastante simples descobrir o que é a mente. Você já observou a sua própria mente? Tudo o que até hoje aprendeu, a lembrança de todas as suas pequenas experiências, tudo o que os seus pais e mestres te ensinaram, tudo o que leu nos livros e observou no mundo circundante, tudo isso é a mente. É a mente que observa, que discerne, que aprende, que cultiva as chamadas virtudes, que comunica ideias, que tem desejos e temores. Ela é não só o que vê a superfície, mas também as profundezas do inconsciente, onde estão ocultas as ambições, motivos, impulsos, conflitos. Tudo isso constitui a mente. A mente quer estar sempre ocupada com alguma coisa, assim como a mãe que se preocupa com os filhos, ou a dona de casa com a sua cozinha, ou o político com sua popularidade, sua posição no parlamento. E a mente que se mantém ocupada é incapaz de resolver um problema. Você percebe isso? Só a mente que não está ocupada está fresca e pode compreender um problema. Observe sua própria mente para ver como é inquieta, uma vez que está sempre ocupada com alguma coisa, com o que alguém disse ontem, com alguma notícia recebida nesse instante, com o que você fará amanhã. Ela nunca se encontra desocupada, o que não significa estar estagnada ou num estado de vacuidade. Enquanto está ocupada com o que quer que seja, as coisas mais elevadas ou as mais insignificantes, a mente é sempre limitada e medíocre. E a mente medíocre é incapaz de resolver qualquer problema. Só sabe manter-se ocupada com ele. Por mais importante que seja o problema, a mente, mantendo-se ocupada com ele, o torna insignificante. Só a mente que está desocupada e, portanto, fresca, pode considerar e resolver um problema. Mas é dificílimo ter a mente desocupada. Quando alguma vez estiver sentado tranquilamente à beira do rio, ou em seu quarto, observe a você mesmo, para ver como aquele pequeno espaço de que está consciente e que chama a mente, está repleto de pensamentos que nele se precipitam. Enquanto a mente está cheia, ocupada com alguma coisa, seja a mente de uma dona de casa, seja do maior dos cientistas, ela é pequena, medíocre, e nunca será capaz de resolver qualquer problema que se aplique.
mas ao contrário. A mente que está desocupada, que tem espaço, pode se aplicar ao problema e resolvê-lo, porque essa mente é fresca e, portanto, se aplica ao problema de maneira nova e não com a velha herança de suas próprias lembranças e tradições. Pergunta: como podemos conhecer a nós mesmos? Você conhece bem o seu rosto, porque o tem visto muitas vezes no espelho. Olha, há um espelho no qual você pode ver você inteiro. Não o seu rosto, mas tudo o que pensa, tudo o que sente, seus motivos, seus apetites, seus impulsos e seus temores. Esse espelho é o espelho das relações. As relações entre vocês e seus pais, entre vocês e seus mestres, entre vocês e o rio, as árvores, a terra, entre vocês e seus pensamentos. As relações são um espelho em que se podem ver, não como desejaria ser, mas tal como é. Eu posso desejar, ao me olhar num espelho comum, que ele me mostre belo, mas isso não pode acontecer, porque o espelho reflete o meu rosto tal qual é, e eu não posso enganar a mim mesmo. Analogamente, posso me ver exatamente como sou no espelho de minhas relações com os outros. Posso observar a maneira como falo com as pessoas, com o máximo de cortesia com aqueles que penso que podem me dar algo, com rudeza ou desprezo com os que nada podem me dar. Sou atencioso para os que temo e ponho-me de pé quando entram pessoas importantes. Mas se entra um serviçal, eu nem lhe dou atenção. Assim, pela observação de mim mesmo nas relações, posso ver quanto é falso o meu respeito às pessoas. Não é verdade? E posso também descobrir o que sou em minhas relações com as árvores e as aves, com as ideias e os livros. Você pode ter todos os graus acadêmicos do mundo, mas se não conhecer a você mesmo, você é extremamente estúpido. Conhecer a si próprio é a verdadeira finalidade da educação. Sem autoconhecimento, o cuidar meramente de colecionar fatos ou de tomar notas, é uma maneira muito estúpida de existir. Você pode ser capaz de citar o Bhagavad Gita, os Upanishads, o Alcorão e a Bíblia, mas se não conhecer a você mesmo, você é igual a um papagaio a repetir palavras. Mas ao contrário, no momento em que começa a se conhecer um pouco, já está em marcha um extraordinário processo de criação. É um importante descobrimento, o se ver de súbito tal como é, ávido, barulhento, irritadiço, invejoso, estúpido. Ver o fato sem procurar alterá-lo, ver exatamente o que você é uma extraordinária revelação. Daí você pode prosseguir, penetrando cada vez mais fundo, indefinidamente, porque o autoconhecimento não tem fim. Com o autoconhecimento, começa a descobrir o que é Deus, o que é a verdade, o que é aquele estado em que o tempo não existe. Seu mestre poderá te transmitir os conhecimentos que ele próprio recebeu de seu mestre. E pode se sair bem nos exames, se diplomar e etc. Mas se não conhece a você mesmo, assim como conhece o seu próprio rosto refletido no espelho, qualquer outro conhecimento muito pouco significa. As pessoas que aprenderam muitas coisas, que não conhecem a si próprias, são em verdade ininteligentes. Não sabem o que é pensar, não sabem o que é a vida. Eis por que importa que o educador seja educado no verdadeiro sentido da palavra. Isto é, que conheça o funcionamento de sua própria mente, de seu próprio coração, que se veja exatamente como é,
no espelho das relações. No autoconhecimento está contido o universo inteiro, e ele abarca todas as lutas da humanidade. Podemos conhecer a nós mesmos sem a ajuda de um inspirador? Resposta: para se conhecer, necessita de um inspirador, de alguém que te anime, te estimule e te impulsione? Escute essa pergunta com toda atenção e você vai descobrir a resposta correta. Deve saber que a metade de um problema está resolvida quando estuda, não é verdade? Mas não pode estudar a pleno o problema se sua mente está muito ocupada e ansiosa por lhe encontrar a solução. E a pergunta é essa: para termos autoconhecimento, não necessitamos de alguém que nos inspire? Ora, se precisa de um guru, de alguém para te inspirar, te animar, dizer que, garotinho, você está indo muito bem, isso significa que está na dependência dessa pessoa. E se algum dia ele te faltar, você se verá completamente desorientado. No momento em que depende de uma pessoa ou de uma ideia, para ter inspiração, é inevitável o medo. E, portanto, não há, de nenhum modo, verdadeira inspiração. Mas quando observa um cortejo fúnebre ou duas pessoas a discutir, isso não te faz pensar? Quando vê que alguém é muito ambicioso ou quando nota como todos caem aos pés do superior quando esse entra, isso não te faz refletir? Portanto, em todas as coisas há inspiração. Da queda de uma folha ou da morte de uma ave, ao próprio comportamento humano. Se observar tudo isso, estará aprendendo a todo momento. Mas se fizer de uma pessoa o seu instrutor, estará perdido, e essa pessoa se tornará um peso em sua vida. Por isso é tão importante não seguir ninguém, não ter instrutor e aprender do rio, das árvores, das flores, da mulher que leva um fardo, dos membros da sua família e dos seus próprios pensamentos. Essa é uma educação que ninguém pode te ministrar. E nisso é que consiste a sua beleza. Ela exige vigilância incessante, uma mente constante no investigar. Você tem de aprender pelo observar, pelo lutar, pelo ser feliz e pelo verter lágrimas. Pergunta: com tantas contradições existentes em nós mesmos, como podemos existir e atuar simultaneamente? Resposta: você sabe o que é autocontradição? Se desejo fazer uma coisa na vida e, ao mesmo tempo, tento agradar aos meus pais, que querem que eu faça outra coisa, manifesta-se em mim um conflito, uma contradição. Ora, e como vamos resolver o caso? Se não posso resolver essa contradição em mim, é claro que não poderá haver a integração do existir e do atuar. O principal, pois, é que eu me livre da autocontradição. Suponhamos que deseja estudar pintura, porque a pintura é a alegria da sua vida. Mas seu pai te diz que você deve se tornar um advogado ou um negociante. Senão, ele te deserdará e não custeará os seus estudos. Torna-se, então, existente uma contradição em você mesmo, não é verdade? Como acabar com essa contradição interior para ficar livre da luta e do sofrimento que causa? Enquanto estiver envencilhado na autocontradição, não poderá pensar. Assim, deve acabar com a autocontradição e fazer uma coisa ou a outra. Mas qual delas? Deve ceder ao seu pai? Se o fizer, isso significará renunciar à sua alegria. Casar-se com uma coisa que não ama. Isso dissolverá a autocontradição? Mas se, por outro lado, enfrentar o seu pai e lhe disser: sinto muito,
Não me importo se tiver de pedir esmolas e passar fome, eu vou ser pintor. Então, não há contradição. Então, o existir e o atuar são simultâneos, pois você sabe o que quer. Faz com todo o seu coração. Mas se tornar um advogado ou um negociante, enquanto interiormente o seu ardente desejo é ser pintor, será então para o resto da vida um ente humano embotado, cansado, levando uma vida de tormento, de frustração e de aflição. Estará sendo destruído e destruindo aos outros. Esse é um problema muito importante, no qual deve pensar cabalmente. Porque quando crescer, seus pais irão querer que faça certas coisas, e se não estiver bem claro para você mesmo o que realmente deseja fazer, será levado como um carneiro para o matadouro. Mas se descobrir o que gosta de fazer e a isso dedicar toda a sua vida, não haverá contradição. E nesse estado, o seu existir será o seu atuar. Pergunta: por causa do que gostamos de fazer, devemos esquecer nosso dever para com nossos pais? Resposta: o que você quer dizer com essa estranha palavra dever? Dever para com quem? Para com seus pais, o governo, a sociedade? Se seus pais te dizem ser seu dever se tornar advogado, para poder ampará-los adequadamente, e o que realmente deseja é ser sannyasi, o que você faria? Na Índia, o ser sannyasi proporciona segurança e respeitabilidade, e assim sendo, seu pai talvez concorde. Ao vestir a túnica do asceta, você se torna um grande homem. E o seu pai poderá tirar proveito disso. Mas se deseja trabalhar com suas próprias mãos, se deseja ser simples carpinteiro ou oleiro, onde fica o seu dever? Alguém pode te dizer? Não deve pensar profundamente e atentamente nessa questão por você mesmo e ver tudo o que implica, de modo que possa dizer: eu sinto ser esta a coisa certa que devo fazer, e a ela não me dedicarei firmemente, quer meus pais concordem, quer não. O simples não aceder ao que os pais ou a sociedade querem que se faça, ou ver muito claramente o que é verdadeiro e ao verdadeiro se ater por toda a vida, ainda que isso signifique passar fome, sofrimento e morte, para tanto requer-se muita inteligência, percebimento, discernimento e também muito amor. Mas se ampara seus pais, meramente porque pensa ser seu dever fazê-lo, seu amparo, nesse caso, é mercadoria, sem significação profunda, porque nele não há amor. Pergunta: se meu maior desejo é ser engenheiro, e meu pai se opõe a isso e me nega sua ajuda, como poderei estudar engenharia? Resposta: se persistir no propósito de ser engenheiro, ainda que seu pai te expulse de casa, pensa que não encontraria meio e modos de estudar engenharia? Você pode pedir esmolas ou apelar para os amigos. Senhor, a vida é uma coisa muito estranha. No momento em que sabe com toda clareza o que deseja fazer, acontecem coisas. A vida vem em nossa ajuda. Um amigo, um parente, um professor, uma avó, alguém te dará a mão. Mas se tiver medo de tentar, porque seu pai poderá te expulsar de casa, nesse caso você está perdido. A vida não acode nunca aos que, por simples medo, se sujeitam a uma dada exigência. Mas se disser: é isso que eu quero e que tratarei de conseguir, verá que então algo miraculoso acontecerá. Terá talvez de passar fome, de lutar, para ir até o fim, mas será um ente humano valoroso, e não uma mera cópia. Eis o milagre.
Em geral, temos medo de nos vermos sós. E sei que, para vocês jovens, isso é muito difícil. Porquanto não há nesse país a liberdade econômica que se observa na América e na Europa. Nesse país há excesso de população e, por isso, todos cedem. E vocês dizem, o que será de mim? Mas se persistir, verá que algo ou alguém te acudirá. Quando toma uma atitude firme ante a exigência geral, é então um indivíduo, e a vida vem em sua ajuda. Há em biologia um fenômeno que se chama mutação, ou seja, um súbito e espontâneo desvio do tipo. Se tem um jardim e está cultivando uma certa espécie de flor, pode acontecer que numa certa manhã encontre algo totalmente novo, derivado daquela espécie. Isso é o que se chama mutação. Sendo uma coisa completamente nova, atrai a atenção e o floricultor lhe dedica especiais cuidados. Assim também é a vida. No momento em que você se aventura, algo acontece dentro de você e ao redor de você. A vida, de diferentes maneiras, vem em sua ajuda. Você pode não gostar do caminho pelo qual ela vem, que poderá ser sofrimento, luta, fome, mas quando te abrir a vida, começam a acontecer coisas. Todavia, nós não queremos nos abrir a vida. Queremos fazer um jogo seguro. E os que fazem o jogo seguro morrem de maneira muito segura. Não é assim? Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!